Eu nem imaginei que eu ia fazer imigração. Assim também é Deus. Mas é cada um no seu canto. É difícil. Misericórdia, gente. Eu nunca tive vontade de morar fora. Aí fiquei toda tensa. Ela começou a chorar. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, o que que eu vou fazer aqui? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Sara Lúcia para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Sara! Ei, tudo bem, Marcele? Tudo ótimo, obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasi Gringa. Eu que agradeço pelo prazer de estar aqui com você. Vamos lá, Sara, como que Portugal entrou na tua vida? Eu nunca tive vontade de morar fora, mas há 4 anos atrás a minha irmã veio para cá. Aí depois de 3 anos ela já aqui, veio minha outra irmã, veio meu irmão e veio minha mãe. Aí eu fiquei sozinha no Brasil com o meu outro irmão, que já era casado, né? Mas eu morava sozinha. Aí eu falei assim, gente, eu tô fazendo o que aqui? Vou ficar aqui sozinha? Eu falei assim, então eu vou arrumar um jeito de ir pra lá. E tá sendo uma experiência muito boa pra mim, porque no Brasil eu nunca tinha trabalhado em empresa, né? No Brasil eu olhava uma criança de 3 anos, então assim, era mamão com açúcar pra mim, porque eu gostava de criança. Mas aqui tá sendo uma experiência muito boa pra mim, tá assim, agregando muito valor pra eu conhecer outras pessoas, ter experiência nova, então eu tô gostando bastante. Aqui em Portugal é muito aconchegante, mas é cada um no seu canto, sabe? O que mais me chama atenção, o que me admira, é o lugar de lazer, com a família, com os amigos, com quem for. Aqui tem muitos lugares assim de prazer que a gente pode ter que é acessível para qualquer pessoa, que é gratuito, você tem acesso livre. As coisas é muito acessível para qualquer classe social. Qual característica dos portugueses você já adquiriu? Como eu disse, né, eu convivo com muitos brasileiros aqui. Em todo lugar que a gente vai, você encontra muito brasileiro, no supermercado, na empresa que eu tô, né, que é uma empresa portuguesa, mas tem muitos brasileiros. Mas, assim, uma coisa que eu já comecei a falar é o sotaque deles, né? Algumas palavras já peguei pra mim. E é isso, a gente acaba convivendo, a gente acaba pegando, né? Então, essa é uma característica que eu acabei pegando. E é uma coisa que acaba também sendo engraçado. E qual característica que você, nesse momento, acha que jamais vai adquirir? Eu acho que o jeito deles frio. Esse espírito caloroso, né, acolhedor do Brasil, aqui não tem. Uma coisa que eu não pegaria é essa frieza deles. Sara é evangélica, gente. Conta para Sim. nós como que começou essa sua caminhada com Jesus. Nasci em um lar cristão, fui batizar com 19 anos, mas tá bom, né? Antes tarde do que nunca. E aí me batizei, foi um momento assim incrível para mim, foi muito importante. Depois desse momento foi importante que eu consegui me aproximar mais ainda de Deus, ter mais responsabilidade, perceber que isso é importante, né? O batismo é importante para você se conectar com Deus, para você ter esse vínculo maior com Ele. Então foi um momento assim muito bom para mim e eu acho importante quem nasce no lar cristão ter esse momento, né, de separação, se deixar de seguir os conhecimentos de Deus através do seu pai e começar você mesmo a buscar conhecimento por você mesmo. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de estado, já é algo significativo. Como que você se preparou para mudar de país? Então eu fui me preparando psicologicamente, né? E aí depois eu fui mais calma, aí comecei a juntar dinheiro, comecei a preparar meus documentos, fazer passaporte, tudo certinho. E comecei com pessoas que já estavam aqui, como que funcionava. Quando cheguei aqui, quais documentos que seriam necessários para tirar. E aí tirei essa dúvida, os documentos que precisam, assim que você chega, você precisa de documentos. E o dinheiro também é muito necessário, porque se você chega aqui sem dinheiro, você fica à mercê de muita gente. E aqui as pessoas não são como no Brasil, que se você precisa de uma coisa, elas te ajudam. Então você tem que se virar sozinho. Então você precisa ter dinheiro, né, reserva para casa, para se caso você ficar muito tempo sem encontrar trabalho, ficar muito tempo sem encontrar casa. Então, assim, tem que vir preparado para enfrentar qualquer coisa, porque você está em outro país, longe da família, longe dos amigos, então pode vir qualquer coisa, você tem que vir preparado mesmo. Conta para nós como foi a sua chegada. A minha chegada foi muito marcante, porque eu planejei vir
não tinha data, assim, certa, não tinha nada, mas aí, eu conversando com a agência, né, que eu vim, ela conseguiu, falou assim, tem um voo no dia 12 de março, pode ser? Na verdade, dia 11 de março, aí eu chegar aqui dia 12. E a minha irmã tava aqui já, né, e era aniversário dela dia 12. E aí eu falei assim, nossa, caiu exatamente no dia do aniversário, vou chegar lá no dia do aniversário dela, dia 12. Saí do Brasil dia 11, cheguei aqui dia 12. Aí eu falei assim, então tive uma ideia, eu vou fazer surpresa pra ela. Aí eu falei assim, ela sabia que eu ia vir, só que ela achou que eu ia vir dia 30 de março. No dia da minha viagem, mesmo que eu ia sair do Brasil, aí ela ficou me ligando, e a gente conversa todo dia, né? Ela ficou me ligando de vídeo, e eu não podia ter visto, né? Ela ia ver que eu tava, né, nos preparativos. Aí eu não atendia, eu só mandava áudio. Eu falei assim, nossa, eu tô aqui no evento da igreja, de mulheres, né, o dia todo, não posso te atender. Aí eu assim, ah, tá bom. Aí depois ela ligava de novo, assim, não posso te atender, tô na igreja e tal. Aí eu acho que ela já tava meio desconfiada. Aí tudo bem. Aí depois eu fui, né, consegui disfarçar, e aí fui a despedida dos meus amigos, né, no Brasil. Aí a gente fez um comes e bebes lá, a gente viu o filme, jogou um Uno, foi muito divertido, a gente gravou vários vídeos, né? Falou assim, ah, a Sarah tá indo embora, mas depois a gente vai pra lá. Aí foi, a gente conversou bastante, eles ficaram comigo até o fim, né? Até a última hora eu saí de casa. E aí fui pro aeroporto. Fui pro aeroporto sozinha. Aí eu tava com muito medo, né? Tava com muito medo, que eu falei assim, gente, eu nunca viajei, assim, uma viagem internacional sozinha. Nem uma viagem assim perto, sozinha. Eu falei assim, mas Deus tá comigo, eu creio que Ele vai me guiar, vai dar tudo certo. Aí eu confiei em Deus, aí fui. Cheguei, peguei o ônibus da minha cidade, de Valadares, até o Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro peguei o voo para Madrid e depois de Madrid fui para Lisboa, né? E aí eu chegando no aeroporto do Rio de Janeiro, aí eu comecei a ficar com medo, assim, gente, eu tô em outra cidade, o que eu vou fazer aqui? Aí o Rio de Janeiro, conhecido como né? Eu falei assim, meu Deus, se eles me roubar aqui, me levar minhas malas, pegar meu dinheiro, o que eu vou arrumar? Aí eu falei assim, mas vai dar tudo certo. Comecei a confiar em Deus. Aí cheguei no aeroporto, eu precisava fazer o teste do Covid. Já tava no fim da pandemia, né? Então não tava exigindo tanto. Então não era qualquer lugar que tava fazendo. Aí encontrei um taxista que foi assim um anjo para mim, que assim, foi um anjo mesmo, que eu acho que foi Deus que colocou ele na minha vida, que ele me colocou no carro, rodou o Rio de Janeiro quase todo procurando um hospital, uma farmácia, e não encontramos. Aí depois ele voltou comigo para o aeroporto, aí ele foi e ligou para aqui para Portugal para ter certeza se estavam mesmo pedindo, né, o teste de Covid. Aí ele confirmou, falou assim, olha, você pode ficar tranquila, que eles não estão pedindo, vai dar tudo certo. Como esse homem rodou muito comigo, eu falei assim, meu Deus, ele vai me cobrar R$ 500, vai levar meu dinheiro todo. Aí, depois que ele rodou comigo tudo, aí ele foi, olhou pra mim e falou assim, e aí, tem como você pagar? É possível pra você? Aí eu falei assim, tá bom, então, eu posso. Aí eu fui, paguei ele, né, um dinheiro que dava pra mim. Eu vi o cuidado de Deus comigo, sabe? Essa foi a primeira viagem de avião? Foi a primeira viagem de avião. Então, assim, eu tava perdida, eu não sabia nem o que fazer, assim, mesmo que eu pesquisei, assim, antes, eu pesquisei bastante, né, o que fazer, assim, que chega no aeroporto, tinha vídeo explicando, mas, assim, eu fiquei com muito medo, fiquei, assim, com medo de ficar perdida, porque o aeroporto é realmente muito grande, ainda mais se for internacional, né, muito gigante. E o voo também foi tranquilo, as aeromoças foram tranquilas, sentei na janela, graças a Deus consegui tirar umas fotos muito bonitas. Você então voou do Rio para Madrid e de Madrid para Lisboa. Então a sua imigração foi feita em Madrid. Como que foi? Assim, como eu falei, foi a primeira vez andando de avião, né? Aí eu cheguei, na minha cabeça eu ia fazer a imigração em Portugal, né, em Lisboa, porque era o meu destino final. Aí eu tava esperando chegar em Lisboa, né? Então, em Madrid eu tava tranquila, eu tava relaxada, de boa. Eu nem imaginei que eu ia fazer a imigração. E aí, desci do avião, eu tinha 40 minutos de. Como é que fala? De conexão, né? Eu desci do avião, aí o meu voo para Lisboa seria entre 40 minutos. Então, eu desci correndo do avião, peguei as malas, não precisei pegar, que já ia despachar em Portugal. E aí fui e passei na imigração sem saber que era imigração.
Eu não sabia que era imigração. Aí eu só vi uma fila, todo mundo indo, né? Aí eu falei assim, ah, deve ser aqui, né? Aí fui. Aí tinha a fila dos passaportes internacionais e do passaporte nacionais, né? Que é da Espanha. Aí fui, entrei na fila dos internacionais e fui, né? Aí eu falei assim, gente, essa fila tá muito grande, né? Aí fiquei um tempão. Eu falei assim, eu vou perder meu voo. Aí eu preocupada, porque só tinha 40 minutos pra pegar o próximo voo. E aí eu falei assim, meu Deus, mas vai dar certo, tô confiando, vai dar certo. Aí fui, passei, aí eu entreguei meu passaporte, ele só olhou assim, carimbou e falou assim, boa viagem. Aí passei. Só que eu não sabia que era imigração. Então, assim, eu não fiquei nervosa, não demonstrei nervosismo, porque eu achei que era assim, só uma fila para conferir o passaporte, né? Era a primeira vez. Porque quando a gente fica nervoso, eles acabam percebendo, né? Então, como eu não sabia, eu não fiquei nervosa. Eu falei assim, ah, só vai olhar o passaporte e pronto, né? Carimbar e pronto. Aí fui, aí passei na migração, carimbaram e deram boa viagem. Aí fui correndo pro próximo voo. Aí eu falei assim, eu tenho que procurar o próximo voo, o próximo voo. Aí eu comecei a pedir a Deus, assim, ô Deus, manda um anjo igual o Senhor mandou pra mim lá no Rio de Janeiro. Alguém assim que me guia, me leva pro portão, porque eu tava perdida. Aeroporto de Madrid, gente, parece uma cidade enorme. E aí fui procurando, né? Não tava encontrando nada, tava perdida, já tinha perdido meu voo, que já tinha passado, já tinha dado a hora. Aí fui e comecei a ligar pra minha irmã. Falei assim, que tava me esperando no aeroporto em Lisboa, né? Aí eu falei assim, olha, eu vou atrasar porque eu perdi o voo e vou ter que procurar aqui o próximo voo. Aí fui, liguei para minha agência, né? A agência falou que isso poderia acontecer, porque como era pouco tempo de conexão, e aí eu poderia perder, mas não tinha problema, né? Que eles me colocavam no próximo voo. Fiquei perdida, perdida, perdida. Aí encontrei um funcionário lá, era pouquíssimos funcionários do aeroporto. Eu encontrei com um funcionário da loja, né? Era uma cafeteria, perguntei ele onde que era o portão que eu tava procurando. Ele foi, me falou, explicou lá. Aí fui correndo pra lá, fui correndo não, fui com calma, né? Mas assim, eu queria ir rápido pra eu encontrar logo e saber onde que eu tava, né? Porque assim, se eu souber onde que eu tô, aí tá tudo bem. Aí fui e fiquei lá esperando. Aí depois me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu falei, assim, vai eu caçar banheiro. Aí fui, cacei banheiro, não achei. Meu celular descarregando, aí eu falei assim, tem que achar tomada. Aí fui caçar tomada também, não achei. Falei assim, misericórdia, gente, o que eu vou arrumar aqui querendo ir no banheiro com o celular descarregando? Preciso mandar mensagem pra minha irmã pra falar com ela que eu vou chegar atrasada. E aí foi, essa parte foi assim, a que eu mais assim fiquei assim perdida, mas o resto da viagem foi tranquilo. Mas essa parte que eu perdi o voo, eu fiquei assim estressada, fiquei nervosa, fiquei com medo de dar errado. Mas depois passou. E aí eu fiquei lá sentada, depois encontrei o banheiro, né? Fui andando mais pra frente. Eu tava com mala pesada, mas eu tive que ir. Eu tava muito apertada. Depois encontrei também um carregador. Aí fui, carreguei e consegui fazer o embarque, graças a Deus. E aí depois cheguei em Portugal. Fiquei também esperando passar pela imigração, né? Porque na minha cabeça eu não tinha passado ainda. Eu falei assim, então vai ser aqui. Aí tá. Aí tô esperando, né? A minha mala lá, desci pra pegar a mala. Aí eu falei assim, cadê minha mala? Gente, nada da minha mala apareceu. Aí eu falei, fui, liguei pra minha irmã assim, olha, minha mala não tá aqui. Aí ela falou assim, ó, vai no setor de malas perdidas. Aí eu fui lá. Porque como eu perdi o voo, né? Então minha mala ficou muito tempo lá. Eles tiram pra poder chegar mais mala. E aí eu fui e busquei a minha mala que estava perdida. Demorei também um tempão para conseguir achar, mas achei. E aí depois que eu peguei a mala, eu falei assim, pronto, peguei a mala. Agora eu vou passar na imigração. Aí eu fiquei toda tensa. Aí eu fiquei toda tensa. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Se eles perguntarem alguma coisa e eu não souber responder, eu falei assim, o que eu vou falar? Aí eu falei assim, não, vai dar tudo certo. Aí comecei, minha mão começou a ficar suada, comecei a ficar nervosa. E aí fui, né, onde estava escrito assim, saída. Aí fui, segui o povo. Aí eu falei assim, saída. Aí eu não tô vendo ninguém aparecendo. Eu falei assim, uai, gente, será que ninguém vai pegar meu passaporte, não? Aí fui e vi minha irmã. Aí eu falei assim, uai, já passei? Aí eu falei assim, gente, já passei, já passei. Aí eu comecei a ficar emocionada, comecei a chorar. Falei assim, gente, eu passei, eu passei. Passei na imigração, graças a Deus deu tudo certo. Aí eu abracei minha irmã, a gente começou a chorar. Aí eu comecei assim, a chorar de alegria. Falei assim, gente, deu tudo certo, eu consegui, cheguei. Falei assim, depois de tanta luta, tanta dificuldade, perdi a mala, perdi o voo, fiquei perdida no aeroporto. Eu falei assim, graças a Deus deu tudo certo.
Como que foi a surpresa para sua irmã aniversariante? Como meu voo atrasou, eles tinham combinado de fazer um almoço, né? Eu ia chegar na hora do almoço. E aí eles tiveram que adiar. Falaram assim, nossa, aconteceu uma coisa aqui, então a gente vai chegar mais tarde. Aí eu acho que ela desconfiou mais ainda, né? E aí a gente chegou no final da tarde. Aí a gente trouxe um bolo, chegamos. E aí quando eu abri a porta, ela começou a chorar. Falou assim, ai meu Deus, não acredito. Não acredito que você me enganou. Eu sabia que você estava me enganando, eu sabia. Aí ela começou a chorar, e aí a gente chegou, a gente se abraçou, mas parecia assim, tinha 1 ano e meio que eu não via ela, mas parecia que eu tinha visto ela um dia anterior. Assim, a conexão que a gente tem, assim, é muito boa, assim, eu gosto, eu e ela e todos os nossos irmãos, né, somos 4 irmãos. E a gente tem uma conexão muito forte, então, como se eu tivesse visto ela um dia antes, mas, assim, foi muito bom, assim, ver ela, que ela tava feliz, sabe? De reencontrar ela, de fazer aquela surpresa pra ela no dia do aniversário dela. Então, assim, ela não esperava e foi um momento, assim, muito bom, muito incrível mesmo. Aí em Portugal, você já está frequentando alguma igreja? Sim, tô frequentando a Videira. Não sei se você conhece, eu já ouvi falar. No Brasil também tem. Aqui também tem bastante, mas quando eu cheguei, minha irmã já estava frequentando a Videira e ela me apresentou, né? E aí eu gostei muito porque se identificou muito com a igreja que eu ia no Brasil. No Brasil ia na Batista, e aqui a Videira, assim, é um movimento, assim, muito parecido com a Batista, né? Quais as diferenças que você percebe entre congregar no Brasil e congregar em Portugal? Aqui em Portugal, a gente tem também um movimento em células, né? Aqui a igreja é em células. E no Brasil, a gente não tinha isso. A gente não tinha esse costume, né? Algumas igrejas até tinha, mas a que eu frequentava não tinha. Então, assim, essa está sendo a diferença. Mas eu tô vendo que é muito bom, porque a gente gera mais conexão, né? A gente tem mais a proximidade com as pessoas, a gente tem mais empatia, a gente conhece, cria conexão. Então a gente pode mais assim, um ajudar o outro, né? Ter essa conexão mais próxima, porque quando a igreja é muito grande, você não consegue abranger todo mundo, né? Então ficam uns mais dispersos, outros, né, você nem percebe que faltou. Então, ter esse movimento em célula, eu percebo que é uma coisa boa, que você gera conexão, então fica mais próximo das pessoas, mais fácil para você ver as dificuldades, de ajudar, de acolher. Se precisar de alguma coisa, você tá ali, consegue perceber. Então, esse é a diferença e eu vi como um O benefício. que você aconselha para quem nesse momento está sonhando em morar em Portugal? Olha, se você está sonhando em morar em Portugal, eu aconselho que você venha, porque aqui é um lugar muito bom. Se você gosta de calmaria, se você gosta de paz, se você gosta assim de se sentir em casa, sabe, descansar, relaxar, aqui é um lugar muito bom. Mas você precisa também ter essa convicção. Se você quer, você precisa ter essa convicção, porque você vai chegar aqui, você vai encontrar dificuldades, como em qualquer outro lugar. Você vai encontrar pessoas negativas, pessoas invejosas, pessoas que estão feridas, que vai querer te ferir também. Então você precisa dessa convicção que você quer morar aqui e se esforçar, porque no início não é fácil, não é fácil, a gente tem as nossas dificuldades. Para mim não foi tão difícil, porque eu já tinha conhecidos aqui, já tinha família, mas se você vier sem conhecer ninguém, vai ser mais difícil ainda. Você vai ter que encontrar casa, você vai ter que encontrar emprego, vai ter que lidar com a arrogância dos portugueses e também dos brasileiros, né? Qualquer outra pessoa pessoas sem educação vai ter em qualquer lugar. Então você tem que estar preparado para lidar com elas, com essas dificuldades do dia a dia. Então, se planeja e tenha em mente que aqui você pode encontrar qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, mas tenha em mente que o seu sonho é esse, morar aqui, porque realmente vale a pena. A qualidade de vida é outra. Aqui a qualidade de vida é acessível para muita gente. No Brasil, a gente tem muita coisa boa, mas a gente tem muitos restrito porque a gente não consegue acessar por conta do dinheiro. Aqui já é diferente. As coisas são acessíveis demais, então a gente tem uma qualidade de vida. Aqui não é lugar para juntar dinheiro, porque os aluguéis são caros, mas com o aluguel, você pagando o aluguel, com o restante do seu salário, você consegue viver bem, você consegue ir para a praia todo final de semana, porque aqui as praias são perto, são lindas, incríveis. E
Então, assim, são lugares bonitos que a gente consegue ter acessibilidade, qualidade de vida é acessível para todo mundo, eles não excluem as classes baixas. Então, essa é a qualidade aqui de Portugal, sabe? Você ter qualidade de vida morando aqui, mas para juntar dinheiro, para você comprar uma casa no Brasil ou em qualquer outro lugar, não dá. Mas para você viver aqui, aqui é o lugar certo. Então, tenha convicção e lute pelos seus sonhos, não desista. O que você considera importante para manter a santidade? A santidade não é a gente deixar de pecar, né? A santidade é a gente buscar abandonar o pecado. Porque se a gente buscar ser santo, a gente não vai conseguir, porque a gente é humano, né? Só Deus consegue. Então, eu acho que para a gente conseguir buscar essa santificação, eu acho que é a gente ter intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, Ele consegue nos mostrar com clareza o que nos afasta dele e o que nos aproxima dele. Então, se você tem intimidade com Deus e está fazendo algo que está afastando dele, ele vai te mostrar que você está distante. E do mesmo jeito, se você está buscando santidade e está fazendo algo que está se aproximando de Deus, ele também vai te mostrar que aquilo está sendo bom para você, que aquilo está te gerando frutos, está te gerando, aumentando a sua fé, te edificando. Então, ele vai te mostrar que aquilo está sendo bom, que você precisa continuar naquele caminho. Então, muitas vezes a gente se perde no mundo por falta disso, por falta de intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade, todas as coisas se fazem claras para a gente não fica em dúvida, a gente não tem incertezas. Deus dá respostas claras para a gente, de acordo com cada pessoa. Tem gente que vai ouvir a voz de Deus através de um louvor. Tem gente que vai ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia. Tem gente que vai ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Então, quando a gente busca essa intimidade com Deus, Ele nos mostra com clareza o que a gente precisa fazer para buscar a santidade, para buscar ser mais parecido com Ele, entende? Então, acho que essa é a importância, a gente buscar todo dia a intimidade, porque também a gente precisa alimentar isso mesmo sem vontade. Porque vai ter dia que a gente não vai ter vontade, vai ter dia que a gente vai querer chorar, que a gente vai querer gritar, berrar, vai querer abandonar a nossa fé, mas a gente precisa continuar mesmo sem vontade, porque aos poucos Deus vai nos dando alimento e a gente vai ficando saciado, saciado. E as coisas do mundo a gente vai esquecer, a gente não vai mais nem lembrar das coisas do mundo, de tanta sede e fome que a gente vai querer da presença de Deus. O que você mudaria na sua caminhada com o Senhor? Eu comecei a buscar mais a Deus com 14 anos e me batizei com 19. Então, acho que o que eu mudaria é ter essa sede e essa fome antes, porque Deus tem promessas pra gente, Deus tem sonhos pra gente, né? Então, eu acho que quanto mais a gente demora a buscar isso dele, mais a gente demora a viver a abundância que ele tem pra nós. Então, eu acho que sim, eu mudaria isso, buscar a Deus o quanto antes. Se você hoje, se está conhecendo Jesus hoje, começa a buscar Ele hoje, não espere para amanhã não, que Ele tem sonhos para você. Ele tem planos de abundância para você, Ele tem sonhos lindos para te dar. Mas se você não estiver preparado, Ele não vai te dar. É como uma criança querendo ser adulto. Os pais vão saber a hora certa de dar o que ela precisa quando ela é criança e quando ela é adulto. Assim também é Deus. Ele tem sonhos e planos lindos para a gente, mas Ele primeiro precisa ver o nosso interesse nele, nossa vontade de buscar ele, a vontade de crescer na presença dele. E só quando a gente crescer na presença dele, que ele vai querer, assim, dar os sonhos, os planos lindos que ele tem pra gente. E às vezes a gente fica frustrado que Deus não realiza nossos sonhos, mas não é porque ele não quer realizar, porque ele tem coisa melhor, mas ele só tá esperando você crescer. Então, quanto antes você buscar Deus, melhor. Quanto antes você buscar, mais tempo você vai ter com ele. Quanto antes você buscar, mais você vai viver na presença dele, os sonhos dele, a abundância, porque ele tem sonhos pra gente. Só que a gente precisa crescer e muitas vezes a gente não quer, né? A gente quer viver sempre na barra da mãe, na barra do pai, esperando que alguém abençoe a gente, mas Deus quer te abençoar diretamente. E isso é importante. E o que você mudaria na sua trajetória em Portugal? Eu acho que eu teria, assim, me preparado antes para eu conseguir uma casa para mim, para eu não morar com outra pessoa. Porque por mais que é família, a gente parece que tá incomodando, sabe? Parece que a gente não tem, assim,
Parece que a gente, por mais que a gente é bem recebido, a gente parece que tá incomodando, sabe? Parece que, tipo assim, tem algo fora do lugar. Tipo, eu não me sinto assim em casa, não me sinto em casa aqui. Porque, tipo assim, eu não tô na minha casa, eu tô incomodando alguma coisa. Aí eu fico pensando, gente, será que eu tô incomodando? Será? Ah, não, eu deveria sair daqui logo, preciso encontrar uma casa. Então, eu acho que o que eu mudaria seria isso. Tipo, eu teria esperado um pouco mais no Brasil, né? Pra eu ter certeza de chegar aqui e encontrar um lugar para mim, porque eu tenho esse sentimento, tenho a sensação de estar incomodando a outra pessoa, de estar invadindo a privacidade, né? Que a outra pessoa também não tem privacidade. Então, eu acho que isso que eu mudaria. Eu acho que eu mudaria essa questão. Você tem planos de morar no Brasil novamente? No Brasil, jamais. Aqui, minha família tá aqui, tá todo mundo aqui. Eu tenho vontade de ir no Brasil visitar, conhecer, assim, lugares que eu ainda não conheci, visitar os amigos que ficaram lá, mas eu não tenho vontade de morar lá de novo, não. Aqui é muito bom, que, como eu falei, né, as qualidades daqui é muito boa. A gente tem um acesso muito bom à qualidade de vida. Tenho vontade também de morar em outros países, né? Como eu visitei a Espanha, achei lá incrível também. Fiquei em Barcelona uma semana, achei assim, muito acolhedor, bem melhor do que aqui. Eu gostei mais da Espanha do que em Portugal. Eles são muito acolhedores. Sempre vi alguém de um lugar diferente, gente da China, do Japão, da Rússia, assim, vários lugares turísticos, assim, sempre em movimento, sempre correria. E mesmo assim as pessoas são calorosas, perguntam como você tá, se tá tudo bem, conversam, perguntam. Então, assim, eu gostei bastante da Espanha. Tenho vontade de morar lá, se surgir a oportunidade, assim, não é um sonho, mas se surgir a oportunidade, eu acho que eu teria, sim, coragem de morar lá por um tempo, depois voltar para cá, ou então continuar, não sei. Mas no Brasil eu não tenho vontade de morar lá por conta da qualidade de vida. Mas o Brasil em si, né, as pessoas, os lugares, o jeito do brasileiro, a comida é muito boa, mas por conta da qualidade de vida, eu acho que eu não voltaria, não. E qual o seu conselho para aqueles que nesse momento estão se sentindo afastados de Deus? Quando a gente está afastado de Deus, parece que tudo coopera para o nosso mal, né? Parece que tudo dá errado, parece que as coisas, a gente busca coisas, se satisfazer em coisas que não faz sentido pra gente, para se sentir preenchido, mas a única coisa que nos satisfaz é a presença de Deus. Então a gente precisa buscar a Deus, a presença dele, porque a presença dele é a única coisa que nos satisfaz. A gente pode buscar a alegria nas pessoas, no namorado, no marido, nos amigos, em países novos, como eu vim para Portugal, né? Tem gente que muda de país, que acha que vai melhorar a vida, mas não adianta, você pode procurar satisfazer em qualquer coisa, no álcool, no cigarro, nas drogas, nos vícios, e nada vai te satisfazer, a não ser a presença de Deus. E quando a gente está fraco, né, a gente está distante de Deus, a gente tem essa dificuldade de buscar. A gente tenta, mas a gente não tem vontade, a gente não tem força. Então, se você está afastado de Deus, comece a buscar pessoas que estão próximas de Deus. Elas vão te ajudar a se aproximar de Deus. Porque sozinho é difícil. Com pessoas já é difícil, imagina sozinho. E é uma arma espiritual do diabo, de deixar você sozinho, porque se uma pessoa tá sozinha, é mais fácil ele derrubar do que se tiver cinco. Então, o que que ele faz para te derrubar? Primeiro, ele te afasta, né, com um sentimento de culpa, com um sentimento de tristeza, ou então faz alguém te ofender para você se afastar. E aí ele aproveita esse momento para você estar sozinho, e aí ele te derruba com os pensamentos negativos, com pensamentos suicidas, com o pensamento de buscar coisas no mundo que vai fazer você se perder ainda mais. Então, se você está passando por um momento difícil, assim, um momento que você está distante de Deus, comece a buscar pessoas que estão próximas de Deus e que te aproximam dele. Porque se você estiver sozinho, continuar sozinho, o diabo vai só colocando coisa na sua mente, e quando você perceber, você vai estar num buraco e não vai conseguir nem buscar a ajuda de outras pessoas. Então, um conselho que eu dou é isso: busque pessoas que estão perto de Deus, na presença de Deus, para te ajudar a sair dessa solidão, dessa frieza espiritual.
E começa a buscar também ajuda profissional, se for o caso, né, um psicólogo, um pastor. E não tenha receio de pedir ajuda, porque sozinho a gente não vai conseguir. E tentando que a gente consegue. A gente passa pelas dificuldades sim, mas Deus prometeu, né, que estaria com a gente até o último dia das nossas vidas. Então você não está sozinho, por mais que pareça. O diabo tenta colocar na sua mente que você está sozinho, mas você não está. Então, busque pessoas para te ajudar, pessoas para te consolar nesses momentos difíceis. E, sempre que possível, busque a palavra de Deus também, você sozinho no seu quarto, além das pessoas, porque nem sempre você vai ter pessoas ao seu redor. Então, você também tem que ter esse costume, nem aprender a buscar a Deus por você mesmo. Sempre que tiver pessoas, vai ser muito bom, vai ser ótimo. Você vai pedir de ajuda, elas vão te ajudar. Mas se não tiver ninguém, vai sozinho mesmo, entendeu? Se não tiver ninguém, vai sozinho, então busca por você mesmo. Mas não desista, porque por mais que pareça que você está sozinho, você não está. Isso é coisa da sua cabeça, o diabo colocando isso para você desistir mesmo, porque é isso que ele quer. Que você fique sozinho, que você desista para ele conseguir derrubar você. Então, esse é o conselho. Busque a Deus e pessoas que te levam para Deus. Existe algum livro ou filme que você indicaria para quem está buscando mais de Deus? Sim, eu gosto muito do filme Invencível. É um filme cristão e um rapaz, né, vai para a guerra e naquela guerra, né, pela fé dele, ele não pode pegar em armas. Então ele decide ir para a guerra sem armas. Então, só dele decidir isso já é assim uma decisão e muito, né? É um filme reflexivo que a gente tem que ter assim de defender a nossa fé e também a nossa identidade, apesar das circunstâncias, porque naquela circunstância certo seria ele tipo assim, poxa, eu tô na guerra, eu preciso salvar a minha vida. Mas não, ele defendeu a identidade dele, que ele sabia quem ele era. E, mesmo as pessoas julgando ele, rindo dele, ele continuou convicto de quem ele era e também da fé dele. Então é um filme assim, que reflete muito sobre a nossa fé cristã, a nossa identidade em Deus, saber quem somos e saber o que fazemos e por que fazer. É um filme muito bom e indico para vocês assistirem. Gente, a Sara tem um canal no YouTube. Sara, convide as pessoas para o seu canal. Se inscreve, gente, lá no meu canal. Se você tem dificuldades de lidar com os seus sentimentos, se tem dificuldade de lidar com as dificuldades do dia a dia, lá no meu canal eu falo sobre isso, sobre o autocuidado, né? Sobre o autoconhecimento, a gente se conhecer. Falo sobre identidade, a gente saber quem a gente é em Deus, saber o que a gente quer, porque no mundo de hoje está tão difícil, né? A gente manter a nossa identidade a meio tantas coisas, tantas informações que a gente fica perdido. Então, no meu canal, eu tento trazer isso de volta, sabe? A nossa essência, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. Eu criei, né, o canal no YouTube porque eu me sentia muito amada por Deus, né? Pelos cuidados que Ele tem por mim. Como eu falei aqui, né? Passei por tantas dificuldades, Ele cuidou de mim e usou tantas pessoas para ser instrumento na minha vida, né, para me ajudar a sair desses momentos, que eu senti vontade de fazer também um canal no YouTube para ajudar outras pessoas a sair dos momentos ruins, assim como ele usou outras pessoas para me tirar daqueles momentos ruins. Então, eu tô lá para te ajudar, né, a lembrar dos seus valores, a lembrar quem você ter um momento seu com você, ter um momento seu com Deus. Então, se você se identificou com isso, vai lá, se inscreve no canal. No Instagram também tem alguns conteúdos, se você quiser dar uma conferida. Sara com H no final, Lúcia PR, se você quiser, vai ser muito bem-vindo. Sara, muitíssimo obrigada por essa entrevista, obrigada por compartilhar conosco toda essa sua trajetória com o Senhor e em Portugal. Que Deus continue sendo o centro da sua vida, que te abençoe e que você possa continuar alcançando muitas e muitas pessoas, tanto pessoalmente como através do seu canal. Amém. Foi um prazer também estar aqui com você, Marcele. É uma experiência única, né? Primeira vez que eu faço uma entrevista online. E, assim, tem sido uma experiência muito boa, gostei. Um prazer estar aqui com você, foi um prazer compartilhar aqui minha experiência, minha história com vocês. E muito obrigada pelo convite. Obrigada, Sara. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Tchau.